171, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, é o sujeito obter aqui um núcleo do tipo, para si ou para outrem, uma vantagem que seja ilícita, uma vantagem que seja contrária à lei, causando prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Também um crime de médio potencial ofensivo. E aqui, ó, a mesma lógica que se aplica lá no artigo 170 para apropriação, ela já aparece logo no parágrafo 1º do 171. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, que a gente acabou de ler. Então, o juiz pode deixar de aplicar a pena de reclusão, aplicar a pena de detenção, diminuir a pena ou aplicar apenas a pena de multa, se a coisa é de pequeno valor. Totalmente diferente a coisa de pequeno valor da coisa de valor insignificante. Viu? Cuidado com isso. Porque ao estelionato também é possível a aplicação do princípio da insignificância. Então, vamos analisar aqui a estrutura do tipo penal do 171. Antes disso, deixa eu compartilhar aqui. Antes disso, tem uma reportagem que tem vários exemplos, né, e a mente humana é muito criativa, principalmente para poder aplicar esse tipo de golpe. Então, existem aqui vários exemplos de prática de crimes de estelionato. Um deles que está bem na moda, é a famosa pirâmide. E a reportagem fala justamente sobre isso. Olha aqui. De retorno rápido para investimento, com juros altos e outras vantagens que parecem boas demais para serem verdade. É o famoso barato sai caro, né? Se você já se deparou com esse tipo de proposta, cuidado. Pode ser uma pirâmide financeira. Muitos perdem tudo que investiram. A multiplicação do dinheiro em pouco tempo e com garantia de resultado positivo. É animador para qualquer um ouvir isso. E com o César foi a mesma coisa. Eu falei que agora é um negócio dos sonhos. Ele começou o investimento com menos de R$100, mas como parecia que daria certo, investiu mais de 13 mil num projeto financeiro que prometia retornos de até 0,5% ao dia, algo bem distante do que é praticado no mercado do Brasil. Você está falando que eu estou te entregando o retorno de um mês em um dia? Alguma coisa está errada, alguma coisa está bem ousada. Por trás do negócio oferecido a ele, havia uma pirâmide financeira, um esquema proibido no país e que se sustenta num formato como este. Um líder recebe dinheiro de 2 pessoas, que recebem de mais 2 integrantes. Uma parte da parcela vai para o líder. Dessa forma, a pirâmide só cresce. O problema é que a base não se sustenta por muito tempo. Quebra quando o dinheiro não é mais suficiente para remunerar todos do grupo. Sócio, parceiro, investidor, o nome varia de um lugar para o outro, mas a ideia é sempre a mesma. Atrair um número cada vez maior de pessoas que possam entrar com dinheiro. E a internet é o principal meio de propagação desse tipo de golpe. Ele chega contando das novidades, de como ele conseguiu ganhar dinheiro, ele mostra para você um carro bonito ali na porta da tua casa, ou então ele te chama para um evento desses, onde fica passando no telão fotos das férias, a coleção de carros do fundador da empresa. Ele mostra muito conhecimento do negócio e ele fala bem rápido.
bem rápido, senão você vai perder a oportunidade da sua vida. Carol explica que há diferenças entre pirâmides e marketing multinível, que também forma grupos com líderes. E quem investe cresce de acordo com o desenvolvimento desse grupo. No marketing multinível, você tem um produto, um serviço, você precisa chamar gente para fazer parte da equipe, para o negócio dar? Precisa. Mas não depende exclusivamente dos novos entrantes, porque você tem algo que comercializar. No caso da pirâmide, geralmente os pagamentos são realizados nos primeiros meses, mas é só uma isca para que os participantes invistam mais. Foi assim com o César. Para ser ressarcido, ele entrou com uma ação na justiça. Tem pessoas que já entraram em ação coletiva, tem pessoas que criaram caravana, já estão indo na empresa. E o que deixa triste é as pessoas que eu ainda estou com a minha consciência forte, porque eu sou um cara guerreiro e me levanto, mas tem pessoas que já tentaram se suicidar, tem vídeos da internet, tem pessoas que investiram dinheiro de doença. Algumas empresas que promovem o esquema têm dívidas bilionárias e são alvo de buscas feitas pela Polícia Federal. Especialistas recomendam muita pesquisa e atenção antes de fazer qualquer tipo de investimento. Vai na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, pesquisa se o profissional que está te oferecendo esse investimento é cadastrado lá, porque obrigatoriamente tem que ser. O produto que está sendo oferecido para você, ou seja, o nome do investimento, ele tem que constar lá também. E nunca, nunca faça depósitos em conta de pessoas físicas, sempre no nome da empresa. Bom, então, uma prática, infelizmente, comum, a famosa pirâmide configura aqui um crime de estelionato. É a diferença do furto mediante fraude com estelionato, porque na pirâmide a vítima entrega os valores, ela transfere, ela deposita porque ela quer depositar, ela está entregando aquele valor para alguém ou para algum investidor, né, entre aspas, com a promessa de um retorno, né, de juros, de um retorno financeiro interessante e bem maior do que aquele praticado no mercado. Então, isso configura aí o crime de estelionato. Paulo. Bom, e aí, para a gente poder fazer uma análise do crime de estelionato, nós precisamos entender, porque o estelionato fala que a obtenção dessa vantagem ilícita é mantendo alguém em erro mediante um artifício, ou mediante um ardil, ou mediante qualquer outro meio fraudulento. Então, exemplo aqui, ó. O que é o artifício? O que é o ardil? O que é qualquer outro meio fraudulento? Vamos lá. O artifício é a chamada fraude material. O que é isso? Fraude material. Se o sujeito se utiliza de um uniforme da empresa para enganar a vítima, se ele se utiliza de um crachá, de algo que a gente consegue ver, né, de algo palpável, de alguma matéria, ele está utilizando um artifício. Né? Então, imagina o seguinte, imagina que você vai mandar o seu computador para consertar, você liga na loja, combina com a loja vai buscar o seu computador na sua casa. E aí tem algum indivíduo, né, lá na loja, lá, e ele escuta isso, ele fala assim, opa, o computador dele é bala pra caramba, o computador dele deve valer aí no mínimo uns 5 mil reais. Eu vou fazer o seguinte, o sujeito sai da loja, coloca um uniforme igual aquele utilizado pelos funcionários da loja, usa um crachá, chega até a sua casa, fala assim, olha, eu sou um funcionário lá da loja que você vai mandar o seu computador para consertar, pode me entregar ele aí, que a gente vai levar ele para consertar, daqui 2 dias a gente te devolve ele. E aí você olha para o cara está com o uniforme da loja, com o crachá, você acabou de ligar, combinando que entregaria, né, que um entregador passaria na sua casa para poder buscar o computador, você entrega para ele. Né? Mas, na verdade, ele utilizou de um artifício. Né? Ele utilizou ali de um falso uniforme, de um falso crachá, para poder te enganar para fazer essa obtenção, para viabilizar essa obtenção dessa vantagem ilícita. Então, aqui um exemplo. Uniforme, não crachá, algo que a gente consiga visualizar, algo que é palpável, né? A chamada fraude material. O artifício é a fraude
material. O ardil é a chamada fraude moral. O que é aqui, ó? O que é isso? O que é a fraude moral? A fraude moral é a lábia. É a lábia que o sujeito vai te passar. Ele não se fantasia de nada. Ele simplesmente inventa uma história e você acredita na história dele. O ardil é a mentira, é a lábia, é a conversa mentirosa, é a conversa fiada que o sujeito inventa, é a historinha que ele cria para poder obter a vantagem ilícita. Então, isso é importante. Isso, às vezes, você pode perder alguns pontos no concurso público, na segunda etapa da prova da OAB, se você confundir o que é artifício do que é ardil. Porque o código, no caput do 171, ele faz essa diferenciação, que o estelionato pode ser praticado mediante artifício ou mediante ardil. E além, para fazer uma interpretação analógica e para ser bem abrangente, o código fala em qualquer outro meio fraudulento. Qualquer outro meio fraudulento. Pode ser que é um meio digital. Pode ser aqui o silêncio. Como assim o silêncio, gente, para praticar o crime de estelionato? Não configura por conta do princípio da insignificância. Mas quando você vai na padaria e a caixa da padaria te dá o troco errado, é estelionato. Crime de estelionato. E aí você percebe que ela está te dando o troco errado. Às vezes você faz a compra, paga com a nota de R$20, a atendente está preocupada, está um tumulto danado na padaria, ela acha que você pagou com uma nota de 50, te volta o troco como se você tivesse entregado para ela uma nota de 50, você fica caladinho, você fala assim, opa, beleza, salvou o meu pão aqui, ganhei o pão do dia hoje. Então, o silêncio pode ser empregado, nessa situação, não vai configurar por conta do princípio da insignificância, mas se um troco errado tiver uma proporção maior, uma proporção de uma quantia que não seja nem uma quantia pequena, que ultrapasse a insignificância e ultrapasse a quantia pequena do 171, parágrafo 1º, o silêncio aqui pode ter sido o meio utilizado para a prática do estelionato. Ou qualquer outro meio digital, que hoje é muito mais comum para as práticas dos crimes patrimoniais. Certo? Então essa é a diferença. Artifício, ardil, e aí de uma forma bem abrangente, o código fala em qualquer outro meio fraudulento. Bom, e aí nós temos que analisar aqui. Oi, peraí, deixa eu voltar aqui. Paulo, pode falar. Essa questão da pirâmide, é lógico que quem projeta ela é uma estrutura, A gente pode falar que normalmente a pessoa não faz sozinho. Tem várias pessoas ali, é um grupo que é mentor da prática, e de acordo com o que você demonstrou, ela tem níveis. Então vamos imaginar que eu estou aqui em Nova Serrana, veio um grupo lá de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, me apresentou, eu, de certa maneira, fui enganado, mas como eu estou ali mais no início da pirâmide, tem como eu obter vantagem conseguindo mais pessoas, E a pessoa depois ela vai e me denuncia, fala que eu vendi para ela uma ideia de uma pirâmide, que levei ela a um prejuízo material, que eu agi de maneira astuta, e eu me defenderia dizendo que eu também fui enganado. Até onde é o limite para enquadrar essa pessoa que está no meio da pirâmide? Porque, na verdade, quem está lá na ponta normalmente chega nele. Então, como que funciona isso no seu entendimento? Deixa eu até adiantar aqui para poder explicar algo que se aplica ao estelionato, para a gente poder entender aqui. E aí é até uma situação até um pouco mais complicada do que essa da pirâmide. Porque na pirâmide, vamos lá, se o sujeito foi vítima e ele repete, e ele passa adiante o modus operandi no qual ele caiu,
ele vai responder pelo crime de estelionato também. Né? Então, se ele foi vítima da pirâmide, mas ele vende isso, ele passa isso para frente e consegue obter vantagem ilícita com essas pessoas para as quais ele passou para frente, ele também vai responder pelo crime de estelionato. Né? Então, ele foi vítima de estelionato, né? Alguém praticou estelionato contra ele e ele agora praticou estelionato contra uma outra vítima. Ele repete com outra pessoa a conduta da qual ele foi vítima. Então, ele vai responder também por estelionato. Agora, existe na figura do estelionato a chamada torpeza bilateral. Lógico, o estelionatário, ele já começa de má fé. Ele já age imbuído por má fé. Mas a vítima também está de má fé nessa situação da torpeza, da chamada torpeza bilateral. O estelionatário está de má fé e a vítima também está de má fé. Exemplo, a vítima compra uma máquina de falsificar dinheiro. Olha a má fé da vítima. A vítima compra uma máquina, uma impressora de imprimir dinheiro, imprimir notas de R$200. Gente, vocês acreditam que até hoje eu não vi uma nota de R$200 ainda? Eu mal vi de R$100, de R$200, até hoje eu nunca vi uma nota de R$200, mas enfim. Então, só para te fazer inveja, Paulo, essa semana eu peguei R$20 mil em nota de 200. Nota de 200? Nota de 200. Não vi nenhuma aí. Eu nem conheço. Sério, eu até assustei quando me passaram, quando cheguei no banco para sacar o dinheiro, me passaram em nota de 200. É bonita, é pequena. Eu conheço Lobo Guará só na televisão e olha lá. Então, imagina o seguinte, a vítima compra lá uma impressora de nota de R$200. Pessoa que compra uma máquina, uma impressora que imprime dinheiro, ela está de má fé. Ela não vai imprimir dinheiro para poder fazer palestra para assim, gente, olha aqui, ó, como é que é parecido uma nota verdadeira de uma nota falsa. Ela não compra uma impressora para poder, né, alertar supostas vítimas de fraudes com dinheiro falso. Lógico que não. Aí, a vítima compra, entra lá no Mercado Livre, vê lá uma impressora de última geração, que imprime papel moeda e etc, etc e tal. Beleza, então ela compra lá uma máquina de imprimir dinheiro. E aí, na hora que chega pelo correio a máquina de imprimir dinheiro, chega lá uma caixinha com um pincel e um potinho de tinta guache azul. Né? E aí um bilhetinho ainda, kkkkkk. Aí, olha só, nós temos a chamada torpeza bilateral. É o chamado no jargão comum de conto da guitarra. É o conto da guitarra. É um querendo passar a perna no outro. Né? Os dois estão de má fé. Aí, nessa situação, a gente tem uma corrente doutrinária que vai falar o seguinte, ó. Estabelecida a má-fé da vítima, não haverá crime de estelionato. Então tem uma corrente doutrinária, encabeçada sobretudo por Nelson Hungria, que fala assim, ó, se a vítima está de má fé, não vai haver crime de estelionato. Então, se o sujeito queria comprar uma máquina de falsificar dinheiro e foi passado para trás, né, chegou lá um pincel e um potinho de tinta guache para ele, não vai responder pelo crime de estelionato. O sujeito que vendeu a suposta máquina e entregou um pincel com um potinho de tinta guache, ele não vai responder por estelionato. Só que existe uma segunda corrente que fala que o Código Penal protege igualmente a vítima de má-fé e também a vítima de boa-fé.
Heleno Fragoso, por exemplo, fala isso, fala assim, olha, o estelionato não exige que a vítima esteja de boa fé. Então, tanto faz se ela está de boa fé ou de má fé. O que é o problema aqui? Nesses casos, a gente não tem uma jurisprudência sedimentada, a gente tem pouquíssimos julgados que geralmente adotam a primeira corrente, porque a vítima nessa situação, ela não vai procurar a justiça. Aqui, ó, sou juiz, comprei uma máquina de falsificar dinheiro e o sujeito entregou um pincel e a tinta guache, eu quero processar ele agora. Eu quero que ele responda um crime de estelionato, quero processar ele civil e criminalmente. Geralmente a vítima não faz isso. Eu trabalhei uma vez no inquérito, engraçado, que o sujeito foi... Ele estava saindo de um hotel e aí passou uma viatura da polícia e ele demonstrou um certo nervosismo. Os policiais acharam aquilo estranho, a placa do carro dele era de fora, abordaram ele e aí, dentro do carro, acharam 5 papelotes de cocaína, 5 indólares de cocaína. Conduzido para a delegacia, né, lavrou o TCO, foi lavrado o TCO por porte de droga para consumo pessoal. A quantidade não pesou nem 5 gramas, os 5 a 5 indólares. E aí ele confessou, falou assim, olha, sou usuário de cocaína, comprei aqui na cidade, essas 5 indólares para o meu uso, e assinou lá comprometendo-se a comparecer no juizado especial, mas, para surpresa de todo mundo, quando submeteram a cocaína a um exame toxicológico, constatou-se que tratava-se de cafeína, bicarbonato de sódio e uns outros negócios lá. Não tinha nada de cocaína. Bom, ele foi vítima de estelionato, tá vendo? O sujeito comprou droga, comprou cocaína, né, comprou bicarbonato de sódio, cafeína e mais um monte de coisa lá, achando que estava comprando cocaína, mas na verdade não tinha nada de cocaína. E aí? Ele foi vítima de estelionato? Tá vendo? Existe aí uma torpeza bilateral. Não dá para ele pegar e falar assim, opa, o sujeito o sujeito não praticou tráfico de drogas, ele praticou estelionato. Ele me vendeu cafeína misturada com bicarbonato de sódio como se fosse cocaína. Tá vendo? Então, a dificuldade de estabelecer uma jurisprudência sólida é que a vítima, nesse caso, ela não vai procurar a justiça. Ah, não, então beleza, comprei aqui 5 indólares de cafeína com bicarbonato por R$200, mas deixa abaixo, beleza. Desse fornecedor eu não compro mais. Ela não vai procurar o Celso Russomano para poder ir atrás dos seus direitos como consumidor. Certo? Então, William, nessa questão da torpeza bilateral que pode existir no estelionato, a doutrina se divide. E nesse caso aí, se ele tivesse pegado não para o consumo, mas para a revenda, e a gente estaria diante de um crime impossível? Sim, perfeito. Perfeito. E a gente estaria diante de um crime impossível porque a coisa, né, que se destinava à venda de droga não configura a elementar droga. Perfeito, aí seria crime impossível. Né, como de fato também é crime impossível para porte de droga para consumo próprio. Beleza? Agora, no caso da pirâmide, né, se o sujeito foi vítima, então, né, vamos colocar o indivíduo A lesou o indivíduo B com atuação, com a conduta da famosa pirâmide. Aí o indivíduo B lesado replica o golpe no indivíduo C. O indivíduo B vai responder por estelionato. Ele foi vítima em relação à conduta do A, mas ele foi autor em relação à conduta do C. Certo? Bom, vamos ver aqui o intercrimes, e aí a gente finaliza essa primeira parte. Deixa eu ver aqui. Não, aqui, ó. Intercrimes do estelionato, né? O caminho para a configuração, para a consumação do estelionato. Primeiro ato, né? O primeiro passo do intercrimes é o emprego do elemento fraude.
Então, a gente vai utilizar de um ardil, de um artifício ou de qualquer outro elemento fraudulento. Com o emprego dessa fraude, ele vai criar uma situação de erro para a vítima. Então, segundo ponto, com essa fraude, né, com esse elemento fraude criado, ele vai gerar uma situação de erro para a vítima, falsa percepção da realidade para a vítima. Na sequência, essa falsa percepção da realidade pela vítima, em razão da fraude empregada pelo agente, vai gerar a ele a obtenção de uma vantagem patrimonial, não esqueça disso. O estelionato sempre vai gerar a obtenção de uma vantagem patrimonial. Então, obtenção de uma vantagem patrimonial. Obtenção de uma vantagem patrimonial. E, por último, a prática dessa conduta de estelionato vai gerar um prejuízo patrimonial, repito, a vítima. Então, o iter criminis, né, só vai haver a consumação do crime de estelionato se houver o emprego do elemento fraude pelo agente, né, se ele utilizar de um ardil, de um artifício ou de qualquer outro elemento fraudulento, de qualquer outro meio fraudulento, com a utilização desse elemento fraudulento, do ardil ou do artifício, ele cria uma situação de erro para a vítima, e com isso ele consegue obter uma vantagem patrimonial ilícita. Porque se essa vantagem patrimonial for uma vantagem patrimonial lícita, existe possibilidade disso, depois nós vamos comentar, ele não vai praticar estelionato. Então, tem que haver a obtenção de uma vantagem patrimonial ilícita, indevida. E, por último, tem que essa obtenção dessa vantagem, ela tem que gerar um prejuízo patrimonial, um prejuízo econômico para a vítima. Beleza? Então, são os quatro passos, né, para poder se consumar o crime de estelionato, chamado iter criminis do estelionato. Utilização da fraude, situação de erro para a vítima, obtenção dessa vantagem indevida mediante essa fraude e, por último, um prejuízo patrimonial para a vítima.